Voltamos com o programa Trabalho em Revista e para falar sobre contratações durante o período eleitoral, como funciona, quais as recomendações para os candidatos e para os prestadores de serviço. E você vai saber também sobre o aplicativo disponibilizado para denunciar irregularidades. E para falar sobre esse assunto, ao meu lado, Daniel Taurines, coordenador de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Daniel, esse trabalho temporário durante as eleições, ele é configurado como vínculo trabalhista ou não? Pela lei das eleições, no seu artigo 100, o trabalho efetuado na campanha eleitoral não deve ser considerado como vínculo trabalhista, mas é recomendado e é até orientado aos candidatos, partidos e comitê que efetue a contratação através de contratos, definindo bem o serviço que deve ser prestado e o valor que será remunerado para aquele serviço. Essa é até uma segurança para o trabalhador, para comprovar que ele realmente prestou o serviço, né? Esse contrato. Isso, a recomendação é que seja formalizado, até porque, assim, contrato verbal, ele é difícil de ser comprovado posteriormente. Também recomendamos que a regra dos gastos eleitorais, que deve ser feita através de pagamento de cheque ou transferência bancária. E a exceção pequenos valores, até R$400, que aí pode ser feito em pecúnia, através do fundo de caixa. Então, mas assim, normalmente a prestação de serviço, o valor pode extrapolar os R$400. Então é recomendado que sempre seja feito o acerto através de cheque ou de conta bancária. E esse acerto, há uma recomendação que ele seja feito até um período determinado para evitar esse não pagamento pós-eleição? Então, os gastos eleitorais na campanha devem ser efetuados até o dia das eleições. Então se recomenda que também o pagamento seja feito nesse período, antes das eleições. Pode acontecer de ser feito posteriormente, mas isso gera um risco, porque apurado o resultado das eleições, muitos candidatos que saem derrotados podem não assumir os compromissos. Então isso é um risco que o prestador ele deve evitar, deve estar bem definido na contratação e tentar receber antes do dia das eleições. Qual atividade que é contratada temporariamente, que geralmente corre mais esse risco ou que há um número maior de denúncia no Tribunal Regional Eleitoral? A contratação de cabos eleitorais é uma situação preocupante, até porque muitas das vezes muitos dizem que foram contratados e os candidatos alegam que era um trabalho voluntário que é permitido também. Então por isso que nós orientamos que toda contratação deve ser formalizada. No ano passado foi aprovada uma mini-reforma eleitoral com o objetivo de limitar a contratação de cabos eleitorais, até para reduzir o impacto no processo eleitoral. Mas, por decisão do TSE, essa reforma não será aplicada nessas eleições. Mas a ideia é que no futuro se limite a contratação de cabos eleitorais, até porque gera muita demanda, muita reclamação após as eleições. Essa limitação provavelmente já vai passar a valer na próxima eleição, é isso? Isso, provavelmente sim, porque ela não foi sancionada antes, no período de um ano antes das eleições desse ano, e aí o TSE, numa consulta, se manifestou pela não aplicabilidade. Essa limitação há uma quantidade de redução? Sim, é um percentual, de acordo com a coligação, o partido? Com a jurisdição, a eleição. Eu sei, mas essa limitação vai ser igual para todos os candidatos? Sim. Conforme, por exemplo... mas conforme o município. Por exemplo, numa eleição municipal, a limitação para Cuiabá é um pouquinho diferente da limitação de Santo Antônio, por exemplo. Vamos dizer que é conforme a densidade populacional. Isso, eleitorado. Ok. E qual a punição ao candidato que não cumprir com esses pagamentos? Existe algum tipo de punição? No processo de prestação de contas, provavelmente surgindo denúncias de gastos não declarados ou de dívidas, isso pode acarretar uma desaprovação das contas. É importante frisar que a direção partidária pode assumir algumas dívidas dos candidatos. Então, cada situação ela deve ser avaliada no processo em si, mas surgindo gastos não declarados, ou o não pagamento, dívidas de campanha em número excessivo, isso pode gerar uma desaprovação das contas. Pode complicar a situação do candidato para uma próxima eleição.
Na verdade, a apuração, se ele fica inelegível ou não, é outro processo, não é o de prestação de conta. O processo de prestação de conta está vista da transparência da arrecadação e gastos da campanha. Então, assim, ele terá contas aprovadas, mas não necessariamente ficará inelegível na próxima eleição, porque isso tem que ser feito uma investigação judicial e é um outro processo, que é mais demorado. Então, mas ele não tendo as contas aprovadas, isso fica exposto no site. Fica divulgado, a sociedade acompanha. A sociedade podendo acompanhar já vê que a índole dele é como um mau pagador, por exemplo. Essa questão da falta de uma punição mais efetiva nos processos de prestação de contas das campanhas eleitorais gera muita discussão e crítica. Mas nós, da Justiça Eleitoral, entendemos que a transparência, demonstrar quem é o doador, como foi feito o gasto da campanha, já dá um parâmetro para o eleitor decidir melhor. Porque se um candidato, um pretenso representante do povo, não consegue prestar conta de um período tão curto de campanha eleitoral ou tenta omitir algumas informações, como será na execução de um cargo público, né? Então, assim, o maior objetivo do processo de prestação de contas é essa transparência e essa conscientização. Agora, o cabo eleitoral, vamos dizer assim, que seria um dos mais afetados, né? Com possível não pagamento, onde ele pode recorrer? Então, nós recomendamos que ele leve as informações através da ouvidoria do TRE, que o telefone pode ser consultado. Que aparece aí no vídeo, né? Isso. E também através do Ministério Público, porque muitas vezes a investigação ela requer um aprofundamento, provas. Então, assim, não basta só um relato, tem que ser comprovado. E por isso que nós recomendamos, para garantir o prestador que ele faça o contrato, peça. Nessas eleições nós temos uma novidade, que é a participação do advogado e do contador no processo de prestação de contas. Então, terá um aparato técnico para uma contratação bem feita, para o registro daquele serviço. É obrigatório? É obrigatório, sim. Nessa eleição, uma novidade é obrigatória, a participação do contador, que assina a prestação de conta, e o advogado que é constituído para acompanhar o processo. Oferece até mais segurança a esses trabalhadores, né? Isso. A ideia é essa. Agora, uma outra novidade nessa eleição é um aplicativo, que é o Pardal. Como que funciona esse aplicativo? Então, o Pardal é um aplicativo para denúncias, que ele pode ser baixado no site do TRE, e a pessoa pode tirar foto, mandar som, sobre alguma questão que ele acha que não está correta no processo eleitoral. Isso será verificado, né, e chegará a uma conclusão. O cidadão pode servir como agente fiscalizador, né? E é uma forma mais fácil de chegar ao tribunal através desse aplicativo, é isso? Isso, sem dúvida. Como que pode ser baixado esse aplicativo? Através do Google Play, que baixa os aplicativos em geral, digitar Pardal TRE-MT. Aí é feito um procedimento simples, instala no smartphone ou no iPod. E a pessoa, ela é identificada, isso gera algum problema para ela? Não gera não, até porque não é necessariamente, que para uma apuração mais efetiva é interessante a identificação. Sim. Mas assim, os dados são analisados e são verificados, né? A pergunta é o seguinte, ela é tida como uma denúncia anônima ou não? Não, porque é feito pelo celular, né? Mas não há um rastreamento, não há uma... não existe, o objetivo não é verificar, é verificar o fato. O fato, até porque não vai ser investigado quem está denunciando, vai ser investigado o caso denunciado, a conduta. Então, para encerrarmos, Daniel, eu gostaria que você falasse os meios de denúncia e desse um recado tanto para o eleitor quanto para o trabalhador temporário que vai atuar nessas eleições aqui, ou que já está atuando nessas eleições. Okay. A orientação da Justiça Eleitoral, que o trabalhador exija a contratação, que formalize o serviço que será prestado, até para a garantia dele. A Justiça Eleitoral sozinha não consegue combater o Caixa 2 e os abusos que são realizados no processo eleitoral. Então depende da sociedade. Então nós conclamamos os trabalhadores, a sociedade em geral, os fornecedores também, que informem a Justiça Eleitoral as questões irregulares, ou o não pagamento, ou a não celebração de contratação, porque isso será apurado.
no momento apropriado. Ok, obrigada pela participação. Só reforçando que essa denúncia pode ser feita através do aplicativo Pardal que aparece aí na sua tela ou através da ouvidoria no telefone que também aparece aí no visor da sua tela. E assim terminamos o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí no seu visor. E aproveite para acompanhar o Tribunal nas redes sociais. Obrigada e até o próximo programa.